2022 e recém havíamos passado por uma guerra contra um vírus. Lutávamos com a ciência, a fé e a esperança. No começo foi assustador. Era difícil aceitar a ideia de que deveríamos combater um inimigo invisível. Parecia até resquícios de uma guerra fria. Até o momento, foram mais de 6 milhões de combatentes mortos. Muitos deles sem a chance de conseguir se defender. Aos poucos, a ansiedade se convertia em ciência. Começamos a reconhecer os padrões, desvendar os mecanismos de ação. Então, um monstro invisível se tornou pequeno diante da curiosidade e a audácia humana. A arma mais potente foi inventada, a vacina. E a partir daí começávamos a ver luz no fim do túnel. Ainda estávamos na enfermaria quando os novos boatos surgiram. Vai ter guerra, ouvi alguém dizer. Vai ter guerra, ouvi outro alguém dizer. Não era possível. Era outra realidade difícil de aceitar, ainda mais em pleno século XXI, quando somos convencidos por uma singela impressão que estamos nos tornando cada vez mais civilizados. Ou, ao menos, deveríamos, diante de tanta possibilidade de aprendizado que a própria história nos fornece. Mas não pareceu ser o caso. A guerra entre Ucrânia e Rússia eclodiu. E em comunhão com a indignação do mundo, por aqui dentro de minha angústia, nasceu uma busca por querer compreender o que exatamente está faltando para podermos, ao menos, se afastar desse fantasma. Aniquilamos todos os Putins do universo. Desarmamos o mundo todo sem exceções? Não. A resposta não parece ser tão fácil assim, não é mesmo? Então, é sobre isso que filosofaremos no nosso texto de hoje. Mas acautele-se, ser humano, pois adentraremos nos recônditos mais umedecidos e lamacentos da espécie humana. Portanto, amarre uma corda bem firme para conseguir sair de lá no final, hein? Ao pedir ajuda para o Aurélio, o meu amigo que tem sempre uma coisa a me dizer, ele me recordou que o significado da palavra guerra se relaciona a um conflito armado, ou não até mesmo, entre povos ou etnias diferentes, buscando impor algo pela força e pela violência, com o objetivo de proteger os seus próprios interesses. Observo que, por mais que tentamos insistentemente encontrar um motivo para o estopim da guerra, a complexidade humana nos alega que há muito mais por trás da informação que financia essa barbárie. A pergunta que nos cabe, então, é: o que leva uma pessoa, ou melhor, um grupo de pessoas, a optar por uma das mais desumanas formas de resolver uma tensão? E de fato, seja na briga com o seu vizinho, seja na guerra da Ucrânia e Rússia, existe tensão, que pode ser traduzida por um estado de ânimo incômodo, que aumenta a atração toda vez que um ato fere novamente os seus princípios básicos ou ultrapassa a barreira do respeito. Essa tensão
pode ser resolvida com o diálogo e o bom senso entre as partes, o que nem sempre é possível, não é mesmo? Como também pode evoluir para níveis intoleráveis e romper com a corda, ou seja lá o que você estiver segurando. Dentro desse escopo estão inseridas as emoções humanas, que aparentemente parecem reger a trama das discussões, inclusive aumentando e diminuindo a resistência à atração. Digo isso pois é difícil romper a corda quando estamos tranquilos e governados pela nossa consciência. Por outro lado, se nos sentirmos injustiçados, irados ou ameaçados, nossas chances de fazer algo em que nos arrependeremos depois crescem em uma porcentagem inestimável. Isso acontece por recorrermos a um mecanismo de sobrevivência muito primitivo e involuntário. Quando nos sentimos assim, de certo modo ameaçados, quem assume o controle do nosso cérebro é a amígdala cerebral, responsável pela nossa resposta de luta ou fuga. E o detalhe é que ela é reativa e nem um pouco empática e até mesmo inteligente. É por essas que, depois que tudo passa, você fica se perguntando se foi você mesmo que fez aquilo. A resposta? Não. Mas, sim. Confesso que compreender de relações internacionais, políticas e bélicas não é muito a minha praia. Mas, observando por alto, podemos dizer que talvez essas emoções realmente possam financiar isso tudo. De um lado, temos a Rússia e o seu presidente, que parece se sentir ameaçado com a possibilidade de a Ucrânia fazer parte da OTAN. Além disso, quando ele, segundo a mídia, alega que está a defender a liberdade do povo russo na Ucrânia, Que voltem para a Rússia, né, minha gente? podemos encontrar aí também um sentimento de injustiça por parte dos seus semelhantes. No caso da Ucrânia, essas mesmas emoções parecem repercutir de uma forma bem mais ampla. Além de uma ameaça real e constante vivenciada pelos ucranianos, o mundo também se tensiona e sofre com a possibilidade de uma globalização deste conflito. Já o sentimento de injustiça, bem, esse está sendo partilhado por todos os nossos corações. Não é aceitável você colocar em risco a vida de inocentes, destroçar as suas comunidades, fragmentar as suas famílias, interferir significativamente em seu bem-estar, violentando a sua estrutura psíquica com feridas na alma que os acompanharão pelo resto de suas vidas. Seja lá qual for o seu motivo, isso rompe com a estrutura em que chamamos humanidade. Mas, querido ser humano, reconheço que é ingenuidade e incoerência justificar uma guerra apenas pelo instinto animal humano. Se a guerra fosse apenas o reflexo da ira, ela já teria acabado, pois todo ataque de raiva não sobrevive por muito tempo. Ou você infarta ou acalma, né? Com base nisso, cabe a nós fazermos mais um questionamento, então. Qual seria o alimento que nutre, que financia uma guerra? Talvez a resposta se encontre em um amor exagerado pelos próprios interesses a despeito de outrem. Ou, em outras palavras, no egoísmo. Alguns seres humanos têm uma pecinha descalibrada que gera uma necessidade de posse meio que insustentável. Muitas vezes acompanhada por um instinto natural de liderança e convencimento de multidões. A história está repleta de figuras que tentaram dominar o mundo
incluindo o Pink e o cérebro. O que vamos fazer hoje à noite, cérebro? O que fazemos todos os dias, Pink. Tentar dominar o mundo. Em verdade, avalio que parece ser uma necessidade inabalável de controle, que bem a fundo reflete uma emoção primitiva de desproteção. Em essência, seria isso, mas claro, as coisas vão ficando mais complicadas à medida que vão se fundindo a teia social humana. Então, essa origem vai se ramificando, sendo potencializada por sentimentos mais complexos, como é o caso da ganância e o orgulho, por exemplo. Falando em ganância, sabe a ideia de materializar o valor das coisas? A invenção do dinheiro? Pois bem, então, ele também serve como meio de controle e muitas vezes como pretexto de uma guerra. Assim como a proteção dos negócios bilionários, dos monopólios russos e chineses no setor de gás e energia, por exemplo. Falando em orgulho, eu confesso que penso muitas vezes na situação do Putin. E sim, ele errou feio em suas escolhas e as reações de repúdio do mundo acabam evidenciando exatamente isso. Mas cá entre nós, quem aqui já teve que baixar o rabinho, colocá-lo entre as pernas e pedir desculpas? Isso, na maioria das vezes, não é uma tarefa fácil, ainda mais se você for um pouco orgulhoso ou teimoso, assim como eu. Isso porque, no calor de uma discussão, o orgulho de nosso ego geralmente coloca-nos em uma situação acima do oponente, onde faremos de tudo para tentar convencê-lo que o nosso ponto de vista é o melhor e é o certo. E naquela hora você realmente acredita que é, além de ter bons motivos para isso. Depois que as coisas esfriam e as suas emoções passam, talvez revendo a discussão, conversando com outras pessoas, você perceba que tem algo a corrigir, até porque infelizmente não dá para estar certo sempre. E se você não concordou com essa frase, muito possivelmente seja alguém teimoso que precisa rever os seus conceitos. O maior problema é que você até pode aceitar que errou, o que já considero um grande avanço pessoal. Mas, para muitas pessoas, pedir desculpas e assumir o erro diante dos outros pode gerar uma sensação de que estamos nos rebaixando. Ainda mais se a discussão foi feia e o oponente lhe feriu com as palavras. Então, precisamos fazer um esforço para separar a raiva que sentimos da pessoa do objeto de discussão, a fim de conseguir fazer o certo. É coisa que na maioria das vezes não é nem um pouco fácil, mas é possível. Acredito que a situação de uma figura de referência social como o Putin acaba sendo para a Rússia complica mais as coisas. Isso porque voltar atrás em suas escolhas pode transmitir a ideia de incoerência e até mesmo fragilidade. Voltar atrás pode significar fracasso, rejeição e traição por parte dos seus apoiadores. E, por fim, um sentimento de vergonha e solidão que, no fundo, eles existem em qualquer pessoa, mas tentamos mascarar a todo custo. É lógico afirmar que essa pressão pode acabar financiando a permanência de escolhas ruins. Mas o maior problema ainda acontece pelo fato de que o orgulho e o egoísmo podem ser o fio condutor da insanidade. Principalmente quando percebemos que fracassamos e não conseguimos lidar bem com isso. Essas emoções, elas podem ser tão insuportáveis que deturpam a nossa ideia de mundo, fazendo-nos sentir que nada mais tem valor, inclusive as outras pessoas,
além de anularem qualquer fagulha de consciência que nos faria aceitar dignamente uma derrota. E o resultante disso é aquela célebre frase que você já deve ter ouvido por aí: se eu não ganhar, ninguém ganha. Não, ou melhor, essa sim eu acho que você lembra. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Gente, o meu ritmo tá horrível, né? Mas sim, e bum! A bomba atômica foi lançada. E assim, acabou o mundo. Isso me faz pensar que compartilhar o nosso sofrimento aparentemente alivia a nossa dor, mas essa frase pode ser realmente problemática se levada ao pé da letra, hein? Mas nem só de desgraça esse vídeo se constitui, caro ser humano. Também podemos pensar em como seria heróico o Putin romper com as amarras do autoritarismo que aparentemente estão em suas entranhas desde pequenininho. Pois não pense você que uma pessoa se origina do nada. Lembra do tio Lavoisier aqui. O seu passado e contexto estão diretamente conectados a essa personalidade. Ser treinado para encontrar o perigo e proteger uma nação, seguir uma hierarquia clara e bem definida são alguns dos atributos citáveis que podem influenciar uma personalidade rígida e autoritária, sem talvez que ele mesmo perceba. Olhando por alto, a impressão que dá é que Putin e a sua introversão foram criando uma muralha onerosa e difícil de sustentar. E o que eu gostaria de evidenciar aqui é justamente a complexidade da situação, pois podemos observar que para romper com essa batalha contra o mundo, Putin deverá criar uma batalha contra si mesmo. Mas por que ele faria isso? A oferta seria nada mais, nada menos que a paz e a felicidade genuínas. Tentadora, não? Imagino que se Putin pudesse provar um pouco de uma vida verdadeiramente livre, sem precisar estar a todo momento supervisionando uma estrutura que não pode vazar, imersos em um sistema engessado pelo medo, sozinho, onde a impressão que dá é que ninguém é seu amigo, mas sim seu colaborador ou informante, eu imagino que as coisas poderiam ser bem diferentes. Aprender a cultivar amizades e com elas a confiança é a base para a liberdade e o bem-estar de toda uma civilização. A cooperação faz parte da alma humana, mas para ela acontecer, devemos nos sentir conectados com os outros e, portanto, desenvolver a empatia, inclusive o respeito. Todo mundo quer ser respeitado, mas devemos compreender que o respeito não existe sem reciprocidade. Muitos de nós aprendemos a obedecer, acreditando que isso é respeito, mas não é. Respeito é uma via de mão dupla e envolve compreender o outro e até mesmo não concordar com ele, mas mesmo assim aceitar e procurar conviver em harmonia. Observando um pouco dessa reflexão, a essa altura do campeonato já podemos considerar que, apesar de uma guerra ter precedentes, por vezes claros e bem definidos, além de fazer uso de muitas competências complexas humanas, em essência, ela ainda pode ser descrita como um mecanismo muito primitivo humano, que se fundamenta em emoções perturbadoras, principalmente na raiva, e utiliza da violência como meio de resolver um problema. O maior problema em resolver assim esse problema é que continuamos com o problema. Calma, eu já explico. Freud nos lembrava que as emoções não expressadas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Ou seja, uma guerra
que é conduzida pelo ódio, pela destruição, pela injustiça e muitas vezes humilhação, muito possivelmente não será aceita simplesmente. Mas, sim, torna-se a base para que o espírito de vingança se nutra e que todas essas emoções com potenciais nocivos, abafados pela imposição do seu oponente, revivam em alguma hora. Talvez a Alemanha nazista seja um exemplo bem concreto disso. E aqui, cabe a mim retomar a pergunta que fiz no início do vídeo, a saber, o que exatamente está faltando para que possamos ao menos se afastar desse fantasma? Aparentemente, parece não ser sustentável acabar com uma guerra com as mesmas emoções que a iniciaram. Isso, de certo modo, ainda causa um desequilíbrio e a chave está no oposto. Equilíbrio significa encontrar um ponto entre as razões e as emoções dos oponentes que resolva o conflito de uma forma respeitosa. Eu sei, é muito fácil dizer isso, o problema é como é que a gente faz isso, né, Ana, querida? Autoconhecimento, empatia e diálogo parece ser uma resposta simples demais? Vejamos. Você pode até questionar o fato do autoconhecimento estar incluso em uma relação que envolve o outro e não apenas você. Mas o ponto é que precisamos ter clareza de nossas fraquezas, perceber que também temos dificuldade para mudar velhos e enraizados hábitos. Observar que erramos e não porque queremos, mas simplesmente porque erramos. Então, procurar compreender o porquê erramos. Entender de si é a base para compreender e até mesmo perdoar o outro. É aqui que entramos com a empatia. Precisamos esclarecer que ela não é simplesmente se colocar no lugar do outro. Muitos fazem esses exercícios vestidos de si. Empatia envolve um passo a mais do que esse. Necessitamos nos esforçar para compreender o outro, adotando como referência as suas roupas e não as nossas. Por mais complexo que isso pareça, se ainda estiver difícil de compreender, você pode voltar o vídeo em que parte em que me esforcei para tentar interpretar o que acontece dentro do Putin, usando algumas referências históricas e um pouquinho de conhecimento humano. Por exemplo, eu reagiria de uma forma bem diferente, pois a minha cultura, carga emocional, valores e percepção do mundo são outras naquela mesma situação. E sim, minha dedução pode estar muito errada, mas o que eu quero enfatizar aqui não é a assertividade das minhas considerações, mas o exercício em si. Fazer isso me possibilitou a despir daqueles julgamentos involuntários que tenho de repulsa e de raiva pelas suas ações e olhar para um outro ser humano que também sofre e que dentro da sua estrutura psíquica está tentando fazer pelo melhor, por mais incoerente que isso possa parecer. A partir do momento que eu busco tentar compreender o outro e perceber que lá também habita emoções e temores muito parecidos com as minhas, torna-se infinitamente mais fácil encontrar uma solução harmônica que não seja financiada pela violência. Mas sim, eu também estou tendo dificuldades em imaginar o Putin fazendo terapia e o Zelensky procurando se colocar no lugar do Putin, a fim de encontrar uma solução pacífica, não é mesmo? Então, chegou à conclusão que não podemos nutrir uma semente que não temos plantada, mas podemos deixar que alguém nos plante uma semente. Que papo mais maluco é esse, Ana? Bom, sabe aquela história de que uma pessoa que nunca foi amada não pode dar amor, a não ser que ela tenha contato, aprenda e sinta o que é o amor? O mesmo acontece com o autoconhecimento e a empatia.
Por vezes, precisamos que alguém ou algo, como um bom livro, por exemplo, nos mostre a importância dessas capacidades para conseguirmos colocá-las em prática, a fim de colhermos os seus benefícios. É aqui que entra o diálogo, como uma lã que vai tecendo duas partes em prol de um moletom bem quentinho, ou melhor, da resolução de um conflito. Mas se colocarmos esses dois, o Putin e o Zelensky, em uma sala para conversar, parece-me que ainda assim haveria um abismo. Então, o que fazer? Bem, a ONU representa um grande avanço na manutenção e fomento à paz do nosso mundo. Penso que a ela deveria ser atribuída... Olha quem sou eu para atribuir algo ainda mais à ONU, né? a responsabilidade de aprimorar o que podemos chamar de mediadores. Até que se encontre um nome melhor para isso. Seres humanos com aptidões e até mesmo uma predisposição à busca pelo entendimento humano. E é claro, dotados de autoconhecimento e empatia. Imagino que, primeiramente, se faria um acordo de cooperação, cujos líderes dos países em conflito deveriam receber e dialogar com o mediador, quantas vezes se considerar necessárias, mediante a implementação de sanções internacionais em caso de rejeição. Essa pessoa não obrigatoriamente teria o objetivo de colocar face a face a oposição para resolver o conflito, mas, em um primeiro momento, atuaria como ponte que deveria ouvir os dois lados e buscar por semelhanças. Por exemplo, o fato de que ambos desejam o melhor para cada nação, além de também desejarem ser felizes. A semelhança é a abertura para a conexão, mas ela só se mantém com o autoconhecimento e com a empatia. E eis o maior desafio do mediador: semear esses atributos equilibrando o tempo, merecendo a sua confiança, acolhendo o outro, entendendo as suas necessidades e emoções, conseguindo fazer ver uma outra perspectiva e construindo a melhor escolha. Obviamente e infelizmente, não estamos lidando com uma receita de bolo, mas com a complexidade humana. Então, não há garantia de sucesso. No entanto, eu não consigo enxergar uma solução efetiva distante de nosso lado consciente. Justamente porque nunca acabaremos com a energia de guerra enquanto houver uma busca por exterminar o outro, ao invés de compreender o outro. Quando fizemos isso, as emoções negativas enterradas, que seriam ressuscitadas em uma próxima oportunidade, se transformam em respeito. E isso sim se chama paz. Eu quero dedicar este vídeo a todos os seres humanos que buscam promover a harmonia na Terra. Chegamos ao final de mais um vídeo reflexivo. Muito obrigada por passar esse tempo comigo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, fez sentido para você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e até mesmo faça um comentário e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Quanto mais interações tivermos, mais o YouTube acaba também divulgando e assim podemos espalhar a reflexão tão rara nos tempos atuais para mais pessoas. Bem, isso é tudo, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Monopólios, o respeito. Talvez cabe